Bom dia, pessoal do oitavo ano. Então, vamos lá, ó, mais um vídeo aqui de matemática. Hoje nosso tema vai ser sobre áreas. Vocês devem ter visto lá no centro de mídias, quem está acompanhando. O meu é basicamente um resumo do que eles disseram lá, tá, pessoal? Nada de novo, mas assim, só para dar a minha explicação mesmo. Então, quando a gente fala sobre área de figuras planas, nós temos as nossas figuras geométricas, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, tem paralelogramo também, losango. Só que eu vou dividir, vou falar aos poucos sobre eles, não vou falar sobre todos não. Temos o círculo, vou entrar nele ainda, mas não hoje. Então, a área ela é o quê? Ela é uma medida que relaciona o espaço ocupado por uma figura bidimensional. Tá? Bidimensional por quê? Porque ela tem altura, tem base, largura ou comprimento, como vocês quiserem chamar, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a representação de um quadrado, que não é propriamente um quadrado, porque não está bem medido, todos os lados iguais. Retângulo, dimensões iguais 2 a 2. Triângulo, em dois casos aqui que eu quero mostrar para vocês. E um trapézio. O quadrado, como ele tem todos os lados iguais, a área dele nós calculamos como? Como lado vezes lado, ou o lado elevado ao quadrado. O retângulo, nós temos uma base e nós temos uma altura. Então, a área dele vai ser o valor da base vezes o valor da altura. O triângulo, nós temos base também, nós temos uma altura. Só que no caso do triângulo, a área dele vai ser calculada como? Base vezes altura, sempre dividida por 2, ok? Então, aqui são só as equações que vocês usam para fazer o cálculo. Neste caso aqui, a altura está dentro do triângulo. Pode acontecer o caso da altura estar fora do desenho. Então, porque o seguinte, se você fosse olhar essa medida aqui não é a altura dele. Por quê? Porque ela não está perpendicular ao plano da base, ou seja, não forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente olha o que? A distância do vértice até a base da figura, onde ela seja perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura está fora, tá? O cálculo permanece o mesmo, base vezes altura. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2, da mesma forma. A única diferença é onde a gente está considerando a altura da nossa figura. Para o trapézio, nós temos dois elementos aqui que a gente considera, base maior e a base menor. A altura é dada por quem? A distância entre as bases, tá? Então, vai ser esta medida aqui. Eu não posso considerar isso como a altura. Por quê? Porque ele não está perpendicular entre as bases. Então, neste caso aqui, essa distância é perpendicular às duas bases, ó. Sempre forma um ângulo de 90 graus, tanto para uma quanto para a outra base. Então, como que é feita o cálculo aqui? A área vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quando tiver só a figura, você só aplica, joga os valores na equação e faz o cálculo. Aí eu trouxe dois exemplos aqui, ó. Vamos supor aqui um terreno, uma praça que vai ser construída dessa forma aqui, e eu quero saber qual que é a área dela. Eu sei que as dimensões são, nós temos aqui um quadrado de lados 2 e 2, e um triângulo com um lado medindo 2. Eu não sei os outros dois lados, aparentemente. Bom, se eu quero saber qual que é a área total dessa figura, o que eu vou ter que fazer? Eu vou olhar os pedaços dela. Já sei que este pedaço aqui ele é um quadrado. E a área do quadrado é como? Lado ao quadrado, lado vezes lado. O lado do meu quadrado mede 2. Então, a área dele vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado seria 2 vezes 2, que vai dar 4. Aqui para o triângulo, se nós olharmos, um dos lados dele é coincidente com o do nosso quadrado. Então, nós temos os dois lados do triângulo, ó, a base e a altura. Então, para calcular, a gente já sabe que vai fazer o quê? Base vezes altura e vai dividir por 2. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 2, 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, eu sei que a área de um triângulo é 2. Os outros triângulos são idênticos a este. Então, eu já sei que a área deles também vai ser 2. Então, a nossa área total, ela vai ser o quê? A soma de todas as áreas que nós temos na figura. Então, nós temos os 4 triângulos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, mais a área do nosso quadrado, que foi quanto? 4. Então, a área total dele vai ser 12. A unidade de medida depende do que o problema vai dar para você. Se for em metro, metro
quadrado. Se for em centímetro, centímetro quadrado, tá? Aqui eu coloquei para ilustrar como que a gente faz a aplicação usando duas figuras. Então, eu usei para o quadrado e usei para o triângulo. Vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero saber quais são as medidas dos lotes B e C em um terreno qualquer, onde as medidas deles são dadas aqui, ó, 10, 25 e 38. Se nós analisarmos essa figura aqui, ó, nós percebemos que o quê? Que ele é um trapézio, esse terreno. Então, o que que acontece? Eu já vou usar a equação do trapézio. Só que eu quero saber dos pedaços, eu não quero saber dele inteiro. Então, este primeiro pedaço aqui, ó, eu já consigo saber por quem? Pelo 10 e pelo 25, ó, que ele é um triângulo. Então, é só a gente usar a equação do triângulo. Então, qual que vai ser? Base vezes altura. 25 vezes 10 dividido por 2. 25 vezes 10 vai dar 250. Dividido por 2 vai dar 125. Como está em metro, então vai ser metro quadrado. Agora, do item C, tem duas maneiras de a gente fazer ele. A gente pode calcular a área desse triângulo aqui, ou pode calcular a área do trapézio e subtrair a desse triângulo aqui. Por quê? Como eu quero só o pedaço C, então da figura inteira para ficar só C, eu tenho que fazer o quê? Retirar o B. Se eu vou retirar, a operação associada é a subtração. Vou fazer dessa forma para mostrar como que a gente usa essa equação aqui, ó. Então, a área do nosso trapézio, ela vai ser a base maior, 38, mais a base menor, 25, vezes a nossa altura. Vocês podem pensar esse lado aqui? Não, como eu tinha explicado, a altura é a distância entre as bases, que no caso aqui é o 10. Tudo dividido por 2. Então, aqui, ó, 38 com 25 vai dar 63. Vezes 10 dividido por 2. Aqui, se você quiser, você pode multiplicar o 63 e o 10 e dividir por 2, ou já pode dividir o 10 por 2, que vai ficar 5, e fazer 63 vezes 5. 63 vezes 5 vai dar 315. Então, a área total da figura, 315 metros quadrados. Para saber a área de C, eu vou fazer a área total, 315, menos o valor da área de B, que a gente acabou de ver que foi quanto aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, a área de B e a área total, menos o 125. Então, fazendo aqui, ó, 125, deixa eu ver, 315 menos 100 vai dar 215. 215 tira 25, vai dar 190. Então, a área do lote C, 190 metros quadrados. Pessoal, foi só 10 exemplos para ilustrar. Tem mais alguns exercícios para vocês fazerem no Class. Qualquer dúvida, mande mensagem, façam os exercícios. O fim do bimestre está aí e não vamos deixar acumular, né? Porque senão depois fica muito exercício para fazer e vocês acabam não dando conta. Boa semana para vocês, até mais.